Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que nós estamos aqui iniciando mais um culto solene de Santa Ceia. Se você ainda não preparou os alimentos, poderá fazê-lo. Nós agradecemos a todos que já estão nos acompanhando neste canal. Queremos que todos sejam ricamente abençoados pelo nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem sido conosco, sempre guiando e amparando a tua igreja. Ó Deus querido, queremos nesta oportunidade de culto, realmente enaltecer o teu nome, glorificar o teu nome, pois só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muito obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo e te adoramos em nome de Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Agora façamos a leitura bíblica conforme se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então vamos ler no capítulo 2 de Filipenses alguns versículos. Se você está com sua Bíblia, poderá abri-la, ou também no seu aplicativo. Leitura em Filipenses, capítulo 2. Leremos alguns versículos a partir do versículo 5. Então, assim diz a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar.
Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Queridos, passamos agora à parte muito importante do culto reformado. Trata-se da confissão. Todos nós fomos criados e nascidos em pecado. Isto decorreu do fato dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, terem desobedecido às ordens de Deus. Mas nosso Deus amoroso preparou para no tempo certo vir Cristo Jesus resgatar a humanidade. Por isso, há pouco tivemos o domingo de Páscoa e estamos agora no segundo domingo de Páscoa. Significa que Cristo Jesus veio entregar-se na cruz do Calvário em favor de nós pecadores. Vamos então reconhecer o nosso estado de pecador e, portanto, fiquemos alguns momentos em oração silenciosa e depois farei uma oração de forma audível. Gracioso Deus, Pai de infinita misericórdia, neste instante o teu povo confessa o seu pecado. Ó Senhor, a tua igreja também reconhece que tem as suas falhas, mas todos querem receber o teu perdão para ter condições de responder ao teu chamado, para testemunhar que só Cristo Jesus é o Redentor, é o Salvador da humanidade. Muito obrigado, Senhor, pela providência de enviar o teu único Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar e assim apagar as nossas transgressões. Nós te agradecemos pelo perdão. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aleluia. Amém. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita e, se podendo, aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
bom poder estar no mundo com o teu amor profundo e o louvor mais dedicado a ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida se indo, tão dependente e crente em ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. Vamos louvar com alegria aquele que nos deu a vida?
Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém! É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir.
Ouviremos agora a mensagem do Senhor pelo pastor titular da IPI Metropolitana de Brasília, o reverendo Sandro Xavier. Façamos uma oração de iluminação. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, reunidos para te cultuar. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. E neste instante, Senhor, abre o nosso entendimento. Fala, Senhor, aos nossos corações por intermédio do reverendo Sandro Xavier. Que ele possa trazer a mensagem que vem de ti, que o teu Espírito Santo possa inspirá-lo e possa estar conosco, para que possamos entender, compreender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. Fica conosco no decorrer deste culto, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. IPI Metropolitana de Brasília, terceiro domingo da Páscoa. Hoje é o dia 1º de maio, né? E na coincidência desse dia que nós vamos fazer uma leitura que tem muito a ver com um trabalho, com trabalhadores, nós comemoramos o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Nós queremos aproveitar para refletir também, né? Já que essa coincidência nos trouxe a reflexão do Evangelho como um tema também, né? Que nos mostra que Jesus transforma nosso nada em tudo, transforma nosso pouco em muito, transforma o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, com muita dedicação, em um trabalho frutífero, né? E para nossa reflexão, então, nessa noite, que ainda estamos sob o sentimento da Páscoa, do Jesus que ressurge, do Jesus que refaz a nossa vida, do Jesus que te levanta do luto, da morte, da tristeza, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 1, quer dizer, o capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 19. Portanto, João 21, versículos 1 a 19. Um texto bem denso, né? Bem grande. E vamos fazer essa leitura para refletir sobre o Jesus que transforma o nosso pouco em muito, ou o nosso nada em muito. Quer dizer, ele já está fazendo uma ressurreição, né? Uma transformação do ruim em bom, do morto em vivo. Tá? João 21, de 1 a 19, a leitura do Evangelho, que eu convido você a acompanhar nesse momento. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades, e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus falou: joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharam peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou.
Jesus disse para eles: vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. Palavras, meus irmãos, minhas irmãs do Senhor, para a nossa reflexão nessa noite. E nós queremos, como falamos no começo, né, lembrar da importância do trabalho nesse Dia do Trabalhador. E o texto de hoje, lembrando que não foi escolhido pelo pastor, dessas coincidências que o texto escolhido pelo calendário litúrgico nos apresenta. E glória a Deus, porque podemos falar do Evangelho, do trabalho de Jesus, e também lembrar e dar conselhos e lembrar também de como Jesus Cristo pode agir na vida dos trabalhadores da nossa terra hoje. Um trabalho, irmãos, sem compromisso não gera frutos. O trabalho que era realizado por Pedro lá, né, por seus amigos, do trabalho da pescaria, é um exemplo de atitudes que podem estar sendo feitas sem algum compromisso, sem alguma paixão, né, com uma atitude mecânica, né, todo dia fazendo a mesma coisa. Então é evidente que os pescadores que se transformaram em apóstolos, né, eles são uma amostra daqueles que se dedicam ao trabalho na missão de Jesus. Se um trabalho é feito de forma mecânica, como eu falei, ele fica um trabalho sem compromisso, sem amor, sem visibilidade do seu resultado, né? Sem ser realizado de forma correta, muitas vezes, porque você faz mecanicamente e não percebe o que é necessário mudar para que o resultado seja outro, entende? O resultado de uma atitude dessa no trabalho só pode ser o fracasso. O curioso é que parece que Pedro já estava acostumado com esse resultado que gerava um sentimento patético, que gerava um sentimento até mesmo apático. O não que responderam a Jesus, seco e monossilábico, quando perguntaram, né, se tinham ali pegado alguma coisa, né? Ele perguntou: rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não, né? E a pergunta de Jesus foi se eles tinham alguma coisa de comer, evidentemente, resultado daquele trabalho. A resposta foi somente não. A gente não estava lá para saber as feições ou o tom da voz naquele não, mas parece ser um não seco e monossilábico que demonstrava que era normal não ter. Eles sabiam que não iam conseguir nada mesmo. E não iriam, né, fazendo o mesmo trabalho. Então, é como se eles dissessem: é isso mesmo, não tem nada, isso já não nos assusta. E Jesus mostra uma coisa importante que nós podemos pegar como lição já no começo da nossa análise desse texto. Jesus observa o nosso trabalho. E Jesus se aproxima de nós.
para observar o nosso trabalho, para orientar, para dar dicas, né? Como ele deu para aqueles pescadores, olha, joga a rede em tal lugar, de tal maneira. E eles mesmo, já fizemos isso, não vai dar certo, mas vou fazer porque você está falando, né? Então, ele diz, né? Eles jogaram a rede, não conseguiam puxá-la para fora. Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão um peixe. Né? E quando eles fizeram isso, não conseguiram puxá-la para fora. Tamanha era a quantidade de peixe que conseguiram, a partir daquilo que Jesus orientou. O próprio Jesus orientou. A partir desse versículo 4, ele mostra que está observando, ele mostra que está se aproximando, ele faz tudo para ser reconhecido. Ele age da mesma maneira, e aqueles homens que souberam que ele tinha morrido e estavam vivendo uma vida com medo, desanimados, porque o seu Senhor tinha sido assassinado. Então, bem assim ele faz na nossa vida, ele faz na vida da igreja, ele se aproxima. Ele faz de tudo para ser reconhecido, para ajustar, para ajeitar a nossa conduta, para que a nossa pesca, o resultado do nosso trabalho, seja significativo. Reconhecer Jesus Cristo demanda que sigamos a sua voz. Para que nós possamos estar aptos a reconhecer a sua voz, nós precisamos segui-la, procurá-la, né? Agir buscando a orientação daquela voz. Devemos atentar para os seus conselhos. Então, para isso é necessário, para reconhecer a voz de Jesus, que nós estejamos familiarizados com o que ele mesmo nos diz. Com o que, repito, ele mesmo, Jesus, nos diz. E isso pode ser aprendido como? Nas Escrituras Sagradas. Não tem programação mais bonita, não tem música mais bonita, não tem igreja com construção mais bonita, não tem orador famoso que te faça aprender o que é de Jesus, se isso não for retirado das próprias Escrituras. Um discurso muito bem elaborado, um discurso emotivo, emocionado, pode fazer grande coisa para te convencer e não ser nada de Jesus Cristo, nada das Escrituras Sagradas, nada do Evangelho, nada das palavras de Jesus. É daquele que você pensa, mas onde foi mesmo que Jesus falou isso? E você se dá conta de que Jesus nunca falou isso. Pelo contrário, muitas vezes ele afirma justamente contra aquele pensamento que a pessoa diz. Mas a sua fama, o seu jeito eloquente de falar, as suas vestes ricas e sua maneira de viver fazem com que isso te convença. Portanto, é necessário que aprendamos nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, nas atitudes de Jesus. Isso é exemplo para nós. Sem isso, Jesus vai falar e nós vamos perder a mensagem de Jesus nos ruídos da vida. Um outro ponto é que com Jesus nós vemos os resultados. Note que a partir do contato com Jesus, aqueles pescadores mudaram seu resultado quando fizeram o que de fato Jesus mandou. Então, quando fazemos o que de fato ele nos manda, o resultado vai aparecendo. Resultado abundante. Como aconteceu com eles. Quem segue a Jesus Cristo, ou seja, quem reconhece a sua voz, quem atende ao seu mandamento, percebe a diferença no seu trabalho. Percebe a diferença na sua atitude, percebe a diferença no seu comprometimento com o trabalho, no seu amor pelo trabalho.
E aí vai ver a diferença nos seus resultados. A diferença, então, nisso, para que isso aconteça, é reconhecer a verdadeira voz de Jesus, que não está em nenhum planejamento feito por este mundo para que a igreja consiga bons números financeiros ou bons números de pessoas, para que ela seja gerida como é gerida uma empresa que busca conseguir lucros. Nem mesmo como uma ONG, que faz planilhas de quantas pessoas ajudou durante o mês. O sucesso da igreja é medido pela sua atitude a partir do que ela aprende de Jesus. Porque muitas vezes o sucesso daquele que segue a Jesus Cristo é morrer numa cruz, mas a ressurreição e a vitória sobre a morte pertencem a nós. Mas o seu caminho é esse, muitas vezes, de aparente fracasso. Cabe a nós continuarmos seguindo no caminho do Evangelho de Jesus Cristo, que não é fácil. Dar a outra face, amar o inimigo, orar por aqueles que te perseguem, ser um proclamador do amor e da paz. Reconhecer a voz de Jesus, não se deixar enganar por aqueles que tentam falar em nome dele. Falam em nome dele, mas nos tiram do seu rumo, nos tiram do alvo, nos fazem pecar. Então é importantíssimo atentarmos para isso, porque muitos falam em nome de Jesus, mas são falsos profetas, são falsos messias. E a Bíblia fala daqueles que vêm em nome de Jesus e agem para nos tirar do caminho que ele nos direcionou, pela sua palavra. Comparemos, irmãos, tudo então que tentam nos dizer com o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho. É Ele quem vai fazer o nosso trabalho dar muito resultado do nada. Então Jesus testa a nossa capacidade de discernir. Ele testa. O que faz com que nós reconheçamos Jesus como nosso Senhor? O que faz com que você entenda que é Jesus mesmo que está falando com você? O que você tem exigido de Jesus para que possa valer a pena segui-lo? Você tem exigido de Jesus alguma coisa? Porque só assim eu vou te seguir? Só assim eu posso dizer vale a pena seguir a Jesus Cristo? É cada um de nós que deve segui-lo, né? Não é Jesus Cristo que deve seguir os nossos preceitos. Nós devemos seguir a Ele. E não Ele se adaptar ao que nós criamos como costumes corretos. Isso é muito difícil num mundo onde se usam emoções para determinar ou para estabelecer algumas coisas. O choro, que demonstrava o sentimento honesto de uma pessoa, hoje é usado teatralmente para fins inescrupulosos. Eu, particularmente, tenho pena daqueles que necessitam de sinais para terem prova da existência e do poder de Deus. Porque qualquer homem com uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode perceber isso, né? A existência e o poder de Deus numa flor que desabrocha, ou numa criança gerada, ou, como dizia um filósofo, na asa de uma borboleta. A asa de uma borboleta é suficiente para aniquilar um ateu. A maravilha daquela coisa pequena e frágil, mas que consegue voar. Entretanto, aqueles que necessitam dessas maravilhas gigantes,
chamadas sobrenaturais, estão suscetíveis aos planos mirabolantes dos que enganam com teatro, com emocionalismo. Então, irmãos, aprendamos a discernir o que é a voz de Jesus e o que fala para você em nome de Jesus, mas está completamente apartado dele. Que Deus nos dê esse dom do discernimento, por meio do seu Santo Espírito. Amém. Jesus nos oferece comunhão plena. Então, depois de toda essa tarefa de reconhecer Jesus, de não seguir a voz dos que nos tentam enganar, de realizar o trabalho de forma dedicada, com compromisso, Jesus nos convida para ter comunhão com Ele. Uma comunhão plena. É o momento de partilhar o alimento, de sentar-se à mesa, de viver uma verdadeira Santa Ceia com o próprio Jesus. Jesus come com quem Ele ama. Ele parte o pão com aqueles que Ele sabe que o vão reconhecer. E assim, quando a gente aprende com Jesus, a gente faz isso também, né? E partir o pão é ser você mesmo com aquela pessoa. E quando você aprende que com alguns você não pode ser você mesmo, fica difícil. Partir o pão daquele jeito que as pessoas vão reconhecer. Lembra que Jesus partiu o pão, a pessoa no partir do pão reconheceu que era Jesus, porque comia junto, porque Jesus podia ser o que Ele era com aquela pessoa. Outros não reconheceriam, porque não tinham aquela proximidade com Ele. No fim, irmãos, vem o teste do verdadeiro amor, né? Jesus mostra, depois das 3 perguntas a Pedro, que conhece profundamente Ele. Jesus mostra que conhece profundamente você, conhece profundamente a nossa igreja, a sua liderança. Em vez de tratar Pedro pelo nome adotado, né? Pedro, Cefas, a pedra, ele fala com Simão, filho de Jonas, ou filho de João, Bar-Jonas, né? Simão Bar-Jonas, Bar é uma partícula que quer dizer filho ali em aramaico. Simão, filho de Jonas, eu sei que você é Simão, eu sei que você é filho de Jonas ou filho de João, que você é Bar-Jonas. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe, desde pequeno. Desde a fundação do mundo eu já te conheço. Ele lembra a Pedro, que sabe da sua origem, sabe do seu coração, das suas intenções. Ele se focaliza em Pedro e diz que é importante que esse amor que há entre eles não deixe de cuidar daqueles que virão. Por esse amor, né? Crendo nesse amor, precisando de direcionamento, essas pessoas vão necessitar de alguém que, por amor a Jesus, direcionem-nas para o alvo, que é ser como Jesus, estar perto dele. E quando você ama Jesus e você entende isso, e Jesus te conhece do fundo do seu coração, do seu sentimento, Ele sabe o que tem de bom e o que tem de ruim. A gente tem muita coisa de ruim e tem coisa que os outros consideram ruim, mas é simplesmente uma coisa humana e natural e normal, que não atrapalha ninguém. Então é importante que nós estejamos dedicados a direcionar as pessoas a Jesus e não usar o nome de Jesus para enganar as pessoas com maravilhas gigantescas e teatrais, mas como aquela brisa suave, como aquele grão de mostarda que representa o reino de Deus. Possamos mostrar o nosso Jesus simples, de uma criança que nasceu num lugar humilde, pobre, que certamente os poderosos e ricos não aceitariam ter como mestre uma criança empobrecida. Mas também mais um exemplo das coisas pequenas onde devemos colocar a nossa fé.
Então é importante que por esse amor nós possamos nos dedicar também a direcionar aqueles que são acolhidos pelo nosso Deus. Assim, o trabalho da pescaria da igreja, fazendo o que Jesus Cristo nos direcionou, vai ser um trabalho frutífero, feito com responsabilidade, com comprometimento, com amor, com dedicação, para que possamos ter comunhão plena com Jesus, partir o pão com Ele e ouvir Ele dizer: você que eu conheço plenamente, me ama, você me ama, então me ajuda a cuidar daqueles que se aproximam de mim. Então concluímos que não há trabalho que dê frutos sem dedicação. Não há trabalho que dê frutos se não houver amor pelo trabalho. Não há trabalho que dê frutos sem comprometimento. Comprometer-se com a missão de Jesus significa segui-lo, para que nós orientemos corretamente as suas ovelhas, porque a missão é dele, não é nossa, não é de uma instituição deste mundo que visa, por leis deste mundo, estabelecer o seu sucesso. O sucesso da pescaria é medido por Jesus e é realizado por orientação dele mesmo. Joguem a rede por aqui. E quando você puxar essa rede, vai estar tão pesada por causa do sucesso da pescaria. Mas ela não vai arrebentar. Que Deus abençoe a cada um de nós, o nosso trabalho, os trabalhadores, as trabalhadoras do nosso mundo, do nosso país, você. Abençoe a nossa igreja no trabalho que ela realiza, que ela possa olhar para Jesus e ele seja o modelo do nosso trabalho. E que façamos com compromisso, com amor, com dedicação, para que possamos retirar a rede cheia, o sucesso da pescaria, a partir do que Jesus Cristo nos ensina. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo abençoe sua igreja, abençoe você, abençoe a sua família e o seu lar. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos mais uma vez compartilhar da presença de Jesus e vamos cear com Ele, como fizeram aqueles pescadores naquele momento em que Jesus Cristo os orientou para o seu trabalho frutífero, o seu trabalho que dava bons resultados. E nessa presença de Jesus, nós vamos compartilhar daquela que é a oferta de Deus para nós. O corpo de Jesus Cristo representado no pão, o sangue de Jesus Cristo representado no vinho e também representado naquele suco de uva que nós colocamos para a nossa Eucaristia, que você tiver na sua casa. Nós vamos ouvir a leitura da instituição da Eucaristia conforme o relato do Evangelho de Marcos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu a eles e disse: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice e agradeceu e deu a eles. Todos eles beberam. Jesus lhe disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado a favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. Assim, nós fazemos o que Jesus nos orientou. Que Deus possa receber a nossa dedicação e que Deus possa consagrar não só aquilo que colocamos como oferta, resultado do que Deus nos deu, mas resultado também do trabalho das nossas mãos. Afinal, a uva colhida e tratada para chegar a ser vinho, o trigo colhido e tratado para chegar a ser pão, é resultado do nosso trabalho que nós oferecemos a Deus
e tantas outras coisas que nós oferecemos também neste momento. Ofereça a sua vida. Nós vamos orar pedindo que o Senhor consagre também a sua vida para este momento. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque Tu és bondoso, Senhor, porque Tu colocaste, Senhor, um caminho para que Jesus Cristo chegasse até nós. E chegasse até nós como exemplo em palavras, em vida, em atos, mas também chegasse para nós como aquele que compartilha a mesa conosco. Como aquele que nós olhamos partindo o pão e nós vemos que é Ele, o nosso Mestre, o nosso Salvador, nos acompanhando, ressurreto, nos direcionando a vida e nos mostrando um caminho para um trabalho profícuo, para um trabalho rentoso, para um trabalho que nós fazemos com dedicação, com amor, com responsabilidade, com comprometimento, para que possamos dar os frutos que Ele espera de nós. Nós te louvamos, Deus, porque o Teu Filho Jesus Cristo, ressurreto, é a nossa esperança de vitória sobre o pecado e a morte. Nós te louvamos porque Ele sustenta a Tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, que Tu mesmo, pelo Teu Santo Espírito, consagre as ofertas diante de Ti, Senhor, na Tua mesa, pão e vinho, frutos do nosso trabalho. Ora, corpo e sangue de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Consagras também, Senhor, a vida de cada um de nós que compartilhamos dessa Santa Ceia, os irmãos e irmãs que acompanham a nossa igreja pela tela, e que Tu abençoes, Senhor, para que possamos ser um a fim de que o mundo creia. Nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Façamos, Senhor, irmãos, a oração que o Senhor nos ensinou. A oração do Pai Nosso nos une ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, chamando o nosso Deus de Pai. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ofereça ao irmão, à irmã que está com você, a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz também é um exemplo, é uma demonstração de que nós queremos, unidos, mostrar ao mundo que somos um, a fim de que o mundo creia. A paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Para você também. Unidos em oração, unidos na paz, nós vamos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Prepare o que você já separou na sua casa e vamos nesse momento compartilhar. O pão é o corpo de Jesus, é um alimento que alimenta a sua caminhada de fé, a sua vida espiritual. Comamos com alegria o sustento da nossa vida. O sangue de Jesus Cristo é a certeza de que você vai manter o seu ânimo, mesmo nas horas mais difíceis. É o que te alegra, é o que te dá aquela alegria sobrenatural que as outras pessoas que não compreendem isso jamais vão entender. Que Jesus Cristo, Ele mesmo, pelo seu Santo Espírito, anime a sua vida pelo seu sangue. Receba com alegria.
Senhor, recebe a nossa gratidão porque Tu nos recebes na Tua mesa. Nós sabemos, Senhor, da nossa impossibilidade, da nossa indignidade de estarmos ao Teu lado, mas nós sabemos também, Senhor, da Tua grande misericórdia. Nós queremos, Senhor, com isso, dedicar as nossas vidas a Ti, dedicar a nossa igreja ao Teu trabalho, com compromisso, com amor, com dedicação, para que os frutos que Tu queres cheguem, Senhor, com abundância. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, que assim você esteja abençoado, que assim a sua família, o seu lar estejam abençoados, que assim a nossa querida igreja, não só a nossa igreja local, mas a igreja de Cristo em todo o mundo, seja abençoada também. Que o Senhor nos oriente para o seu trabalho. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra que nos fortalece a fé, a esperança e nos dá a convicção que somos filhos amados de Deus. Obrigada, reverendo Sandro. Deus o abençoe. E agora vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus nos ensina lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus largares transbordarão de vinho. Amém. Muito Deus tem lhe dado. Então, honre ao Senhor, seja fiel, devolvendo, entregando a Deus aquilo que Ele tem lhe dado, lhe entregado. Não estamos ainda com as nossas atividades presenciais, mas temos muitas despesas, são muitas, irmãos. Então, contamos com o amor e a fidelidade dos irmãos. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos em sua tela. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ. Deus nos abençoe. Nossas atividades são: domingo, às 10h15, Escola Bíblica Dominical. Momento de conhecimento, de aprendizado da Palavra de Deus. Às 19h15, culto, momento que vamos ouvir a Palavra de Deus. Também vamos adorar ao nosso Rei Jesus. Terça-feira, às 20h, pela plataforma Zoom, momento também de estudo bíblico, orações intercessórias, momento de comunhão, de bate-papo entre irmãos. Peça o link, participe conosco, deixe o seu pedido de oração. Será uma imensa alegria, um prazer conversar, te ouvir, orar, interceder por você. A todos, uma excelente semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Na sua aflição, clamaram para o Senhor e Ele os libertou de suas angústias. Ele transformou a tempestade em leve brisa e as ondas emudeceram. Ficaram alegres com a bonança e Ele os guiou ao porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as maravilhas que faz pelos homens. Que o exaltem na Assembleia do Povo e o louvem no Conselho dos Anciãos. Senhor, irmãos, o salmista, ele fala desse Deus poderoso que atende o clamor do seu povo. E esse é o momento agora de nós colocarmos diante de Deus aquilo que nós temos necessidade nos nossos corações. Nós sabemos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, para a nossa igreja, para o nosso povo. Mas nós colocamos diante dele aquilo que aflige nossa vida, nosso espírito, nosso coração. E nesse momento de intercessão e súplica, nós colocamos diante dele
esses nossos pedidos. Por isso, nesse momento, você que acompanha a transmissão do nosso culto, pode escrever aí o nome das pessoas por quem você quer orar, a sua necessidade também. A igreja recolhe os nomes, oramos durante a semana também. E vamos orar também pelo nosso povo, vamos orar pela nossa igreja, pela liderança da nossa igreja. Nós fazemos isso frequentemente e sistematicamente, né? Pedimos que o Senhor abençoe os trabalhadores, as trabalhadoras, abençoe aqueles que saem de casa cedo para trabalhar ou trabalham em casa, né? Possam ser orientados, que possam fazer com dedicação, com amor, com compromisso, que possam receber também de Deus, né, a multiplicação do resultado do seu trabalho. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos porque nós temos a Ti, Senhor, para recorrer. E nesse momento, Senhor, nós queremos interceder, queremos suplicar pela nossa vida. Queremos lembrar, Senhor, das pessoas que agora escreveram, Senhor, o nome daqueles por quem querem pedir, mas também, Senhor, muitos que não o fizeram, mas estão neste momento ligados nas suas mentes e nos seus corações a tantas outras pessoas por quem querem, Senhor, que Tu envies o Teu Santo Espírito poderoso para modificar situações, poderoso para consolar, poderoso para defender, poderoso para guiar, para iluminar, para ensinar. Por isso, Senhor, acreditando no Teu poder, nós colocamos, Senhor, os nomes dessas pessoas diante de Ti, Senhor. Que Tu possas acolher, abraçar, curar, orientar, acalmar, consolar, cuidar, Senhor, de cada um, de cada uma. Consola também, Senhor, o coração dessas pessoas que estão pedindo, Senhor, pois pedem muitas vezes com aflição, com medo. Pedem, Senhor, muitas vezes sabendo que Tu és o último recurso. Então, Senhor, fortalece o coração de cada um delas, de cada um deles, de cada uma delas, para que possam, Senhor, ter a certeza de que o Teu Santo Espírito tem acompanhado. E oferece, Senhor, o melhor que Tu tens. Nós Te rogamos também, Senhor, pelo nosso povo que tem resistido, Senhor, momentos difíceis na nossa nação. Que Tu dês orientação para cada um de nós, para que possamos, com calma, Senhor, agir e podermos ajudar aqueles que precisam, pessoas que passam por desemprego, passam por situação até de fome, Senhor, de perder seus lares. São muitos os pedidos de ajuda, Senhor, e Tu possas nos orientar para também não cairmos em armadilhas daqueles que se aproveitam do momento para pedir, Senhor. Orienta a Tua igreja, Senhor, para isso também, para que possamos levar auxílio àqueles que precisam. Cuida, Senhor, então, do trabalho da Tua igreja, das Tuas igrejas, Senhor. Cuida da liderança da nossa igreja, Senhor, da nossa igreja local, Igreja Presbiteriana Independente, Metropolitana de Brasília, seus presbíteros, diáconos. Que Tu, Senhor, nos orientes, que Tu, Senhor, coloques diante deles, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito para que possam cuidar da Tua igreja com zelo, com compromisso, com dedicação, com amor, para que possamos ver os frutos que vêm de Ti, Senhor. Cuida da liderança do nosso presbitério, cuida da liderança da nossa igreja nacional. Que Tu abençoes, Senhor, a cada um deles, delas, suas famílias. Nós Te rogamos, Senhor, pelos trabalhadores e trabalhadoras da nossa terra, do nosso país, de todo mundo, que sejam abençoados por Ti, que sejam iluminados para que façam seu trabalho com compromisso, com dedicação, com amor,
para que os frutos, Senhor, cheguem até a mesa dos trabalhadores, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, que o Teu Santo Espírito abençoe a Tua igreja e fique com cada irmão, com cada irmã que nos acompanha, abençoando, Senhor, a sua vida, dando segurança, paz, saúde, abençoando seus lares, Senhor. Continua cuidando do Teu povo, da saúde do Teu povo, para que possamos, Senhor, ser fortalecidos e curados, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, rogando as Tuas bênçãos para essa semana que se inicia para cada irmão e para cada irmã, para cada pessoa que acompanha este culto, que te dedicamos com humildade, mas com amor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebamos, irmãos, a bênção que vem do nosso Deus por meio do seu Santo Espírito. A graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, poder de Deus, Criador, nosso Pai, a companhia do Espírito Santo, o Deus que nos alegra, que nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus, que se encontra reunido remotamente neste momento, e com todo o povo de Deus em qualquer lugar deste mundo que nós vivemos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meu irmão. Boa semana para você, minha irmã, e que Deus possa estar com você. Que você seja, como sempre, o abraço, a presença, o sorriso, o olhar e as palavras de Jesus para aqueles com quem você convive. Amém.